na bagagem minha alma. Esperança é a passagem. Vejo a linha do horizonte sempre se aproximando do meu céu, do meu sentido. Sigo vivo navegando. Gratidão por ter vencido vidas, fases, situações. Trago dons, também tendências de tantas encarnações. Dai a Deus o que é de Deus, seu filho assim falou. Aprender e espalhar a doutrina de amor. Dai a Deus o que é de Deus, seu filho assim falou. Aprender e espalhar a doutrina de amor. Melhorar vem da vontade que Jesus sempre alimenta. Seu perdão é concedido quando o erro se apresenta. Veja a linha do horizonte sempre se aproximando do meu céu, do meu sentido. Sigo vivo navegando. Gratidão por ter vencido vidas, fases, situações. Trago dons, também tendências de tantas encarnações. Dai a Deus o que é de Deus, Jesus assim falou. Aprender e espalhar a doutrina de amor. Dai a Deus o que é de Deus, Jesus assim falou. Aprender e espalhar a doutrina de amor. Encontrar um espaço no nosso coração e nos dar tranquilidade para tomarmos as decisões da nossa vida, mesmo as corriqueiras do dia a dia, como as mais importantes que definem o nosso futuro. Essa música que nós ouvimos foi composta recentemente no nosso encontro de jovens que aconteceu na cidade de Lages. A gente vem trabalhando agora a música também junto com as palestras para mostrar para as pessoas que não participam do movimento infanto-juvenil, como a gente tem trabalhado, como é bom e belo a gente compor músicas, teatros, tudo em nome de Jesus, da divulgação da Boa Nova, da doutrina espírita. E essa música retrata muito bem o fato de nós sairmos do plano espiritual e entrarmos no corpo físico, do qual nós temporariamente esquecemos o plano espiritual. E aí então não fica muito claro essa questão, mas nós fazemos, antes de reencarnar, muitas propostas a nós mesmos, às pessoas que deixamos, de durante a vida buscar a Vila dos Socorros, e retornar daqui a uns 50 para uns, 60, 70, 100 anos para outros, retornar melhor. E hoje nós vamos, aproveitando esse mês que passou e esse que está se iniciando, e temos muitas datas comemorativas, tanto no movimento espírita, como no próprio cristianismo,
na passagem da Páscoa, e recentemente, no dia 31 de março, né, no aniversário do desencarne do codificador, né, a primeira aparição lá na cidade de Whitesville, né, dos fenômenos espíritas lá nos Estados Unidos. Né. Aproveitando isso, a gente vai conversar um pouquinho a respeito desses temas, colocando talvez as nossas necessidades de crescimento, de evolução. Né? E para isso, eu vou me utilizar de um livro que eu penso que a maioria de nós, espíritas e também não espíritas, já leram, né? Que é o livro Há 2000 Anos. É um romance ditado pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, no qual ele descreve uma das suas reencarnações, né? Aquela em que ele foi contemporâneo de Jesus, na figura, então, do senador romano Públio Lentulus. E nesse livro, então, a gente se comove com a Odisseia de Lívia, e a gente se choca com a dureza de alguns personagens, achamos terrível o comportamento de alguns personagens, e também nos deslumbramos com o encontro do senador com Jesus. Nos sensibilizamos, então, quando vemos as lágrimas de Lívia, os sofrimentos de Flávia, tudo nos toca. E aí, então, quando a gente termina a leitura, vai fazer uma análise e percebe que sequer passou pela nossa cabeça ter um comportamento parecido com o de Lívia. Porque nós preferimos deixar que a sensibilidade chore, mas que a dureza do coração não muda nada, não se altera. A gente continua preferindo as asperezas e a dureza ao invés da sensibilidade. Então nós vamos acompanhar alguns diálogos do livro para começar a nossa conversa. Acabais de comprar com a dureza do coração um inimigo eterno e implacável. Alguém disse isso em há 2000 anos. André de Gioras, cujo filho havia sido preso pelo senador Públio Lentulus, e então ele vai pedir ao senador que modifique a pena do seu filho. E o senador pensa na sua posição, na sua situação, ele é o Senhor. E aquele povo que ali estava era o povo submetido, escravizado pelo Império Romano. Então a resposta, sem pensar muito, é não. E aí nós vamos à pergunta 909 do Livro dos Espíritos, e os Espíritos disseram que sim. Com um esforço insignificante, nós podemos mudar a nossa cerviz, podemos dobrar o nosso coração. Foi essa a resposta que eles deram a Allan Kardec quando pergunta se seria fácil para o homem mudar as suas más tendências para torná-las tendências melhores. E eles disseram que sim, e com um esforço insignificante. Se a pergunta fosse feita para nós, a resposta talvez seria mais taxativa. É difícil. É difícil a gente mudar as nossas inclinações. Mas os Espíritos não dizem isso. E diante desta cena no livro, um pai pedindo a outro pai que perdoe o seu filho, que o desculpe porque era um jovem, porque não raciocinava direito e agiu na impulsividade. Então o povo submetido e o jovem de repente toma de uma pedra e atira contra os dominadores que chegavam e vai atingir exatamente o rosto, a face da esposa do senador. Apenas de leve, esse foi o crime do jovem. Então naquele momento o senador ele poderia, se quisesse, frear as suas más inclinações. E ao invés de dar voz ao orgulho e dizer não, com um esforço insignificante, ele poderia ter dito sim. E aí nós vemos então como realmente o esforço é insignificante. É sim ou não. Nós podemos dizer não às nossas inclinações negativas, aos desejos que nós sabemos ser temporários, ou podemos dizer não à realidade do bem,
e seguimos o caminho tortuoso das paixões do mundo. Aqui no caso, o senador preferiu as paixões, o orgulho, uma opção rápida, com um esforço insignificante. Ele disse: não, eu não vou voltar atrás na minha decisão. Ele vai para as galeras. E olha a resposta que ele recebeu: acabais de comprar com a dureza do seu coração um inimigo eterno e implacável. Agora vamos pensar assim, do ponto de vista da imortalidade, sabendo que a vida tem uma continuidade e que nós estamos sempre colhendo aquilo que nós plantamos. Quantas vezes nós compramos inimizades sem pensar duas vezes? Quando ferimos as pessoas, não é? E às vezes nós fazemos isso e nem percebemos, né? Quando pisamos nos sentimentos dos outros, quando roubamos a paz, a esperança, a tranquilidade das outras pessoas, ou quando nós damos falsas esperanças a outros corações. Então essa resposta dada pelo senador, ao senador, né, por André de Gioras, pode também servir para nós, né, por comportamentos que nós tomamos diante das circunstâncias da vida. E adquirimos inimizades e nem imaginamos, não é, com as nossas atitudes impensadas. É uma escolha nossa, é uma escolha pessoal, e nem sempre nós fazemos as melhores escolhas. Então a pergunta 909, sim, nós podemos vencer as más tendências, normalmente com esforços insignificantes, mas quão poucos de vós fazem esforços? Esforços poucos que nós poderíamos fazer para que nós pudéssemos alcançar voos maiores na nossa evolução, não é? Daqui então nós vamos pular para um outro diálogo do mesmo senador Públio Lentulus, e ele então vai falar do encontro que ele teve com Jesus. Ele está atormentado, depois quem quiser ler o livro, né? A gente vai deixando as pessoas curiosas, né? Mas ele está atormentado com a doença da filha que tinha lepra, e a esposa suplica que vá ao encontro de Jesus, e a filha também o pede, mas ele não tem a coragem, ele não ousa dobrar o seu orgulho. Ah, o orgulho, eu sou maior, tudo para mim. Então ele não quis abdicar do seu orgulho e estar entre o povo ali onde Jesus pregava. E então ele vai caminhando e encontra uma região inóspita, bucólica, e Emmanuel vai narrar assim no livro: diante dos seus olhos ansiosos está cara personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Os olhos representam para nós o espelho da alma. A nossa boca pode mentir, mas os olhos não mentem. Por isso nós podemos dizer, eu te amo, mas os olhos não traduzem as palavras da boca. Então ele traduz em palavras. Tratava-se de um homem ainda moço que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. E aí então a indagação do mestre: senador, por que me procuras? Ao ler o livro, essas imagens, elas nos emocionam, nos faz chorar. Mas por que também não nos faz mudar? O nosso mundo já poderia ser diferente, mais harmonioso, melhor. Nós estamos num mundo, e mais especificamente num país, onde vivenciamos, já no nosso Brasil, vamos completar daqui a alguns dias, no dia 18 de abril, não
160 anos da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, né? Então nós já vivenciamos uma doutrina que não é uma religião comum, que é uma filosofia de bases científicas com consequências ético-morais, religiosas. E nós somos adeptos dessa doutrina, ou pelo menos simpatizamos dela. Mas, infelizmente, ainda disputamos coisas mesquinhas e sem valor. Mesmo conhecendo a imortalidade, ainda damos preferências para as coisas transitórias da terra. E optamos, então, por nos amargurar do que ser feliz. A simplicidade das coisas. Senador, por que me procuras? Não é tão simples essa pergunta? A pergunta que ele fez, e aí ele dizer, seria melhor se me procurasses junto com os outros, com os demais, para quebrar o orgulho. Olha o que ele diz no livro. Fora melhor que me procurastes publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir, e uma só vez e para toda a vida, a lição sublime da fé e da humildade. Quantas vezes nós já não ouvimos, ou nós mesmos dissemos, né? Eu não abro mão disso, eu não levo desaforo para casa, né? Olha que incongruência, porque o fato, a pessoa dizer eu não levo desaforo para casa, já é um desaforo. Então eu levo o desaforo para casa, porque eu sou o desaforo. Então, buscar Jesus, mas com sinceridade. Falamos que o nosso mundo já poderia ser melhor, mas isso, para que isso possa se concretizar, nós precisamos construir esse mundo melhor. E como é que a gente vai construir alguma coisa se o coração está repleto de coisas que não têm valor? Então, primeiramente precisamos limpar o coração. Isso está no Evangelho. Primeiro limpar o coração do orgulho, do egoísmo, para depois enchermos com as coisas boas que a fé e a humildade nos oferecem. Imagina que você é uma flor. Que flor você seria? Pensa no perfume que você poderia exalar. Mas, muitas vezes a gente prefere exalar o odor desagradável através da ira, da raiva, das nossas reações. Mas quando a gente sente que pode haver em nós um perfume especial, isso é tão fascinante, é uma alegria tão grande espalhar esse perfume no nosso ambiente, porque a felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. A doutrina espírita vem nos consolar, e como é doce e consoladora a certeza de que um dia todos nós seremos anjos. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde amor, unicamente amor, há de reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades
sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou, sedes perfeito, e nos ensinou essa lição, que somente amor será eterno. E dele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos. No planeta onde amor, unicamente amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. E no futuro nós seremos anjos. No planeta onde amor, unicamente amor, há de reinar. E assim será. Essa é a mensagem que Jesus vem nos trazer, mostrando que nós estamos numa caminhada em direção à angelitude. E na época que ele esteve conosco, já haviam passado 400 anos e parecia que os céus haviam fechado as portas, que Deus parecia ter esquecido daquele povo que se intitulava o povo escolhido, né? Eles estavam acostumados com os profetas, e já fazia 400 anos o silêncio. Nenhum profeta, não havia nenhuma palavra transcendente, nada que informasse que Deus estava enviando à terra alguma notícia. E o povo de Israel então estava surpreso, surpreendido com isso, porque eles esperavam o Messias, esperavam o Salvador, mas acreditavam que o Salvador viria depois de muitas informações, mas os céus estavam calados, nenhuma informação. Até que um dia, como que revivendo as palavras de Isaías, voz do que clama no deserto, aplainai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas, como se o velho Elias tivesse retornado para dar informações eloquentes, firmes, imperiosas, duras, uma voz se ergueu no deserto e começou a conclamar o povo a uma reformulação moral. Então João Batista inicia um processo de chamamento daquele povo que estava um pouco esquecido, ou um pouco adormecido, não importa. Mas ele vem e ele afirma, quando Naval de Betabara batiza as criaturas, convidando-as à renovação, e ele afirma: eu vos batizo com a água, mas depois de mim virá aquele que vos dará o batismo com o Espírito Santo. Ele também anunciava o advento do Cristo, que após então a sua chegada, ele ainda dizia que não era digno de desatar as amarras das suas alparcas, das sandálias dele. E ele veio iluminando mais do que o sol que brilha sobre a terra. Ele que iria indicar os caminhos a serem perseguidos. Ele que se dizia ser o bom pastor e que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Ele veio e chegou, mas não da forma que as pessoas aguardavam. Ele chega na simplicidade de uma lapa, de uma manjedoura, ao lado de animais, na solidão de dois corações que o aguardavam, a sua mãe e o seu pai. E então depois foi reverenciado pelos mais humildes e os mais simples, que foram os pastores, os primeiros a chegar. Depois também foi reverenciado por aqueles que se despojaram totalmente dos bens materiais, das vaidades humanas, aqueles que deixaram de lado o orgulho para buscá-lo através do deserto, os reis magos. E depois foi o povo, foram as criaturas, fomos nós. Mas aqueles que começaram a buscá-lo eram os que estavam doentes, famintos, enfermos, abandonados, ultrajados,
perseguidos, estes o buscavam, porque ele sempre tinha a palavra que levava o ânimo, a palavra que fazia ressurgir a esperança nos corações cansados. E foi por causa dessa esperança que um dia, como conta Amélia Rodrigues no livro Pelos Caminhos de Jesus, foi por causa dessa esperança que um dia uma mulher se aproximou dele. Era um momento em que ele havia se demorado com os seus discípulos algum tempo, dando as últimas recomendações, era a véspera de Páscoa, e depois se afastava, como era comum, afastava-se para orar. E naquele momento, então, a mulher saiu de um canto mais escuro e correu na sua direção. E os discípulos tentaram impedir que ela se aproximasse, mas ele levantou a mão e permitiu que ela chegasse até ele. Então ela se ajoelha diante dele e diz: Senhor, salva o meu filho. E sob os embólios das estrelas, iluminado pela luz do luar, ele olha aquela mulher ajoelhada e pergunta com serenidade: mulher, quem é o teu filho? O meu filho, Senhor. O meu filho é um homem bom, honesto, digno, trabalhador. E ele foi acusado, dizem que é um ladrão, um salteador de estradas. Mas isso não é verdade. Ninguém poderia saber, conhecer mais o meu filho do que eu mesma, a sua mãe. E posso afirmar que o meu filho é um homem bom. E então Jesus volve a perguntar: mulher, quem é o teu filho? O meu filho, Senhor, eu o criei nas dificuldades comuns das mulheres pobres, tendo que lutar pela sua sobrevivência, até que ele cresceu, ficou forte e podia já me ajudar. E então a nossa vida corria como a vida comum das pessoas que labutam para se equilibrar no mundo. É um homem digno e foi acusado injustamente, Senhor. E mais do que acusado, dizem que ele será crucificado, ele será colocado no madeiro como o mais infame dos ladrões. Salva-o, Senhor. Eu sei que o Senhor pode salvá-lo. E ele então, pela terceira vez: mulher, quem é o teu filho? O meu filho, Senhor, é um ladrão, um salteador de estradas, mas ele não é culpado, não é. Quando ele nasceu, eu, enlouquecida pela vida que levava, eu acreditei que não poderia cuidar daquele filho, que eu não poderia amamentá-lo, que eu não poderia resguardá-lo ao meu lado, e decidi então jogá-lo fora, para que fosse devorado pelos lobos das montanhas. E então à noite eu embrulhei o recém-nascido e caminhei até as montanhas e o abandonei, Senhor, sob a luz do luar. Eu o deixei ali para que os lobos pudessem devorá-lo, e afastei-me. E quando ia me afastando, ouvi algumas vozes e fiquei escondida à distância para ver o que ia acontecer com aquela criança que eu acabara de abandonar. Então eu ouvi vozes e um grupo de salteadores das montanhas se aproximou, e aquele grupo percebeu a criança e que ela era recém-nascida. Um deles pegou-a nos braços e eu ouvi a sua voz dizer: mas é uma criança, é um menino e foi abandonado, não podemos deixá-lo. E outro disse: mas também nós não podemos cuidar, tomar conta de uma criança. Mas se nós o deixarmos aqui, os lobos vão devorá-lo. Mas se a mãe o deixou, nós não vamos tomar conta, assumir uma criança. Ah, não. Mas também não podemos deixar. E a discussão se fez entre aqueles homens que são tidos como sem entranhas, sem sentimentos, sem nenhuma noção de fraternidade. Eles discutiram até que um outro aconchegou o menino nos braços e disse: ele não tem ninguém, ele não tem dono, então é nosso. Este é Barrabás, o enjeitado. O meu filho, Senhor, é Barrabás, que foi enjeitado por mim e foi acolhido pelos salteadores, que tiveram muito mais coração do que eu. Mas agora eu suplico, Senhor, salve o meu filho, porque a partir de agora eu serei realmente uma mãe. Ajuda-me, Senhor. Mulher,
vá em paz, eu salvarei o teu filho. A promessa, uma promessa feita por Jesus. E no dia terrível da crucificação, quando ele subia as encostas do Monte das Caveiras, abandonado até pelos seus discípulos, os amigos mais íntimos, ela o acompanhava, também à distância, acompanhara todos os acontecimentos, acompanhara também a disputa apresentada por Pôncio Pilatos, quando indagou do povo, apresentando primeiro o salteador frio, destruidor, o maior dos bandidos que ele tinha à sua guarda, talvez querendo livrar a ele o suave cordeiro, e faz a pergunta que até hoje reverbera na acústica do nosso planeta: Jesus ou Barrabás? E no meio da multidão, ela gritou: Jesus, solte Jesus, salve a Jesus, condene o meu filho. Mas o povo gritou: Barrabás, liberte Barrabás, crucifica Jesus. Nesta época nós sempre nos arvoramos em julgar a personagem de Judas, mas nos esquecemos que todos que ali estavam tiveram a oportunidade de libertar o Mestre. Mas foi a escolha da maioria, foi a escolha de todos, foi a nossa escolha. E ela então tombou na terra, em lágrimas, suplicando, numa voz que somente ela podia ouvir: não, Senhor, não é assim que eu desejo a vida do meu filho. Não é assim que eu espero que o Senhor o liberte. Não, Senhor, deixe que crucifiquem Barrabás. Mas ninguém ouviu. Ou se ouviu, ninguém se importou. E então o Cristo foi crucificado. O Jesus, a quem nós seguimos sem o conhecer devidamente. Foi Ele que nos deu uma infinidade de diretrizes e que a gente ainda não tem coragem de seguir. Ele disse que aquele que tivesse limpo o coração poderia ver a Deus. É impressionante, curioso, não é? Porque eu tenho certeza que todos nós gostaríamos de ver Deus. Porém, começar a fazer essa limpeza do coração é um problema sério. Porque para retirar todo o entulho que há no coração é preciso um trabalho muito grande, principalmente de renúncia. Renunciar a tantas coisas que damos tanta importância, coisas que nos têm um valor muito grande diante dos nossos olhos, mas que no final das coisas não vale muita coisa. Para começarmos a fazer essa nossa faxina no coração, nós dizemos que é muito difícil, mas os Espíritos dizem que nós só precisamos de um esforço insignificante. E eu digo que é difícil porque o nosso coração tem um guarda que fica ali a postos, segurando a chave do nosso coração. Esse guarda chama-se orgulho. E ele faz bem o seu trabalho, porque ele nos impede de entrar para conhecer as nossas virtudes. As virtudes que poderiam nos encaminhar para a evolução, nos encaminhar para nos tornarmos verdadeiramente cristãos. Como seria se a gente pudesse tirar do coração esses entulhos? Primeiramente, os entulhos mais terríveis, aqueles que nos impedem de ver os outros bichos que a gente vai guardando. Por exemplo, a mágoa. Imagina você esvaziar o coração de toda a mágoa que a gente guarda. Você pode até dizer: eu não guardo mágoa de ninguém. Não é verdade. Porque além das mágoas desta vida que nós trazemos, a gente tem muitas mágoas de outras vidas que foram acumulando ao longo das nossas reencarnações. E a gente se agarra à mágoa como se ela fosse um tesouro do qual nós não podemos nos desfazer. Imagina jogar fora toda a mágoa. É o meu tesouro. E aí jogar fora todas essas mágoas. Como que eu vou conversar com os meus amigos? Porque é engraçado, né? A coisa mais interessante na conversa é reclamar a respeito dos acontecimentos, dos dramas da nossa vida.
quando a gente se reúne em família e vai recordando as coisas que aconteceram, a minha mãe que me batia, o meu pai irresponsável, o professor que não gostava, não ia muito com a minha cara, o chefe carrasco, não é assim? E aí achamos uma série de pessoas que são culpadas, responsáveis pelo fato de a gente não ser capaz de perdoar, não ser capaz de desculpar. Mas a minha vida é muito difícil. É curioso, né? A gente fala, minha vida é muito difícil. A gente queria ter uma vida fácil. E a doutrina espírita, que tirou Jesus da cruz e colocou-o como nosso guia e modelo, se a gente observar a vida do nosso modelo e guia, nós vamos ver que ele nos mostrou uma vida bem difícil, bem trabalhosa, bem complicada. Os nossos modelos não são os reis que viviam uma vida tranquila nos castelos, nem sabemos se era tranquilo. O nosso modelo era um carpinteiro, que era a profissão do seu pai. Trabalhava duro, e na época então o carpinteiro trabalhava a madeira bruta, e conta a história de Scholem Asch, foi um escritor judeu nascido na Polônia, escrevia no idioma Yiddish, que é mais antigo, uma história que a gente não sabe se é verdadeira ou não, porque existem tantas histórias, tanta coisa misturada a respeito de Jesus. Mas ele conta que as cangas que Jesus fazia, as pessoas que adquiriam o seu trabalho, não a colocavam no pescoço dos bois. A canga não é aquela saída de praia, né, que a gente conhecia. É aquele aparato de madeira que se coloca os bois para puxar o carro de bois, né? Então as pessoas que adquiriam o seu trabalho não a colocavam nos bois, colocavam no próprio pescoço e carregavam tamanha perfeição do trabalho e dedicação de Jesus. Então era um trabalhador. A sua vida não foi fácil. Durante 3 anos ele percorre o deserto, a região, a pé, não é? Pelas regiões inóspitas, convivendo com a injúria, a difamação, os ataques gratuitos, a incompreensão e a ignorância do povo. Até na Samaria, onde era proibida a entrada de judeus, ele esteve divulgando a Boa Nova. E lá deixou-nos uma mensagem fascinante, que ainda hoje nós não a compreendemos, não foi entendida devidamente. Foi quando ele disse que chegaria o dia em que nós não teríamos templos, que Deus seria reverenciado nos corações. Haveria um templo em cada coração. Mas para que haja esse templo no nosso coração, é preciso que o coração seja limpo das mágoas, dos ressentimentos, das vaidades, do ciúme, da impaciência, da inveja, da insatisfação, né? Das amarguras, das reclamações. Eu vou pedir desculpa aos meus colegas que eu fugi um pouquinho do contexto, né? Vamos pular a música Voa Borboleta e vamos cantar a Luz da Esperança, porque chegou a hora de brotar no coração a semente que plantou Jesus, saber seguir seus passos, coroar as nossas vitórias com a visão da sua luz. Chegou a hora de brotar no coração a semente que plantou Jesus. Saber seguir seus passos, coroar suas vitórias com a visão da sua luz, Dizer pra todo mundo que acredita na esperança, cantar um mundo novo de alegria, amor e fé, levar sua palavra com a mensagem de carinho, e assim vai se fazendo um mundo bem melhor, bem melhor. Chegou a hora de brotar no coração a semente que plantou Jesus. Saber seguir seus passos, coroar suas vitórias com a visão da sua luz, Dizer pra todo mundo que acredita na esperança, cantar um mundo novo de alegria, amor e fé, levar sua palavra com a mensagem de carinho, e assim vai se fazendo um mundo bem melhor, bem melhor. Chegou a hora de
semente que plantou Jesus, saber seguir seus passos, coroar suas vitórias com a visão da sua luz, dizer pra todo mundo que acredita na esperança, cantar um mundo novo de alegria, amor e fé, levar sua palavra com a mensagem de carinho, e assim vai se fazendo um mundo bem melhor, bem melhor. Assim, para esse mundo melhor, é necessário que limpemos o nosso coração. Foi ele quem falou, aquele que tiver limpo o coração. Então é necessário esse trabalho. E você pode fazer, nós podemos fazer. Basta que tenhamos um pouquinho de boa vontade e fazer um esforço insignificante. Voltando ao nosso livro, já próximo do encerramento, vamos resgatar o libelo de Jesus ao senador, né? Porque ele vai dizer assim: todos os poderes do teu império, Jesus dizendo ao senador, são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais do meu Pai que está nos céus. Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas, sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão e outros trabalhadores mais dignos do progresso virão. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem, a lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Eis o libelo, que bem que poderia ser aplicado a nós também, e corremos atrás dos poderes temporais, das coisas do mundo, que valorizamos tanto as coisas que não têm muito valor, porque vão ser abandonadas. No início do mês passado, um colega nosso veio a desencarnar, e eu refletia com ele. Ele havia assumido uma posição, uma função diferente, por causa da mudança da administração. Ele estava cheio de planos e projetos, né? E a gente conversava a respeito do futuro, e um infarto fulminante, de repente, o tirou dos seus sonhos. E eu ia refletindo que ele não teve oportunidade de retornar e preparar esse momento. Então eu fiz uma reflexão que divido agora, porque poderíamos nos perguntar: o que eu levaria hoje para a eternidade se Deus determinasse a minha desencarnação essa noite? O que eu tenho na minha mala? Inveja, ciúme, hipocrisia, egoísmo, as paixões? Então nos perguntemos essa noite em particular: se o Senhor me convocasse a partir, o que eu levaria na bagagem do meu coração? Teria que deixar as fazendas, a indústria, a casa, os móveis, os carpetes, os diplomas da universidade, os extratos bancários, os filhos, os parentes. Nada poderia levar, a não ser o próprio coração. E o que eu tenho feito de bom para os que convivem comigo? A terra está mais feliz porque eu estou vivendo? Eu enriqueci a natureza plantando árvores? Cuidei de algum animal doente? Não parei uma criança sem lar, sem pão, sem amor? Calei o meu verbo insensato? Parei de fazer cobranças afetivas? Eu estou sendo mais voluntário no bem? O que eu levaria esta noite, Senhor, se me convocastes a partir? Quais seriam as minhas credenciais na alfândega do outro mundo? Que tipo de bagagem estaria levando nesta noite, se eu fosse constrangido em deixar a terra? Esta autorrevisão de consciência, esta autoanálise, talvez possa nos ajudar no amanhecer de um novo dia, para sermos melhores pais, melhores filhos, melhores irmãos, melhores amigos, melhores cidadãos, melhores espíritas cristãos. É a riqueza intrínseca do homem, que os ladrões não roubam
e a ferrugem não estraga. Fazendo um paralelo com essa questão de não poder retornar, nós lembramos do grande apóstolo dos gentios, às portas de Damasco. Ele teve o seu momento de despertar e não voltou mais para a sua função no sinédrio, não retornou para os seus afazeres com a família. Ele recomeçou dali e dedicou a sua vida a Jesus. Na estrada de Damasco eu vi os olhos de Jesus e ajoelhado perguntei: Senhor, o que queres que eu faça? 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 Senhor, sei que sou seu cativo para sempre. Tudo posso, pois em ti me fortaleço. Sei que é longo o caminho pela frente, mas já não pertenço a mim mesmo. Na estrada de Damasco eu vi os olhos de Jesus e ajoelhado perguntei: Senhor, o que queres que eu faça? 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 Senhor, sei que sou seu cativo para sempre. Tudo posso, pois em ti me fortaleço. Sei que é longo o caminho pela frente, mas já não pertenço a mim mesmo. Na estrada de Damasco eu vi os olhos de Jesus e ajoelhado perguntei: Senhor, o que queres que eu faça? 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 Senhor, na estrada de Damasco eu vi os olhos de Jesus e ajoelhado perguntei: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor. Nestes dias que antecedem as comemorações da Páscoa, possamos não apenas lembrar do chocolate, mas lembrar que a cruz do Cristo é semelhante a um madeiro que foi cravado no coração do mundo, e ali um homem nobre, de braços abertos, pereceu. Ele não era um vencido, ele estava acima, e a sua posição de braços abertos nos diz como abraçar o mundo inteiro e dizer: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Que nós possamos nos tornarmos pessoas melhores e instrumentos da paz do Mestre, de divulgação da Boa Nova, e possamos dizer, como São Francisco: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure consolar mais do que ser consolado, amar do que ser amado, e perdoar do que ser perdoado. Pois é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que compreendemos a razão de viver. Muito obrigado.